noite. O programa do governo federal tem dificuldade em achar voluntários para preencher vagas de médico em localidades distantes dos grandes centros, mesmo oferecendo salários de quase R$20 mil por mês. Nesta edição, vamos discutir essa dificuldade de cuidar da saúde nos rincões do Brasil. E veja também outros assuntos importantes desta terça-feira. Ana de Holanda deixa o Ministério da Cultura e é substituída pela senadora Marta Suplicy. Dinheiro pago pela Previdência a aposentados e pensionistas é o motor da economia de quase 4 mil municípios brasileiros. BOPE ocupa a favela de Chatuba, no Rio de Janeiro, e prende suspeitos da chacina de 6 jovens. Os corpos foram enterrados hoje. A atriz Angelina Jolie, enviada especial da ONU, visita acampamento de refugiados sírios na Jordânia e se emociona com o relato das crianças. Barack Obama homenageia as vítimas do 11 de setembro e afirma que o mundo está mais seguro. Você viu o Coutinho? Participam do Jornal da Cultura desta terça-feira o filósofo Luiz Felipe Pondé e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. O programa do governo federal que incentiva médicos recém-formados a atuarem fora dos grandes centros encontra dificuldades para achar voluntários. Além do salário atrativo, a proposta oferece bonificação e nota na prova para o ingresso na residência médica. O salário oferecido a um médico em Altamira, interior do Pará, é de R$17 mil, mas o hospital público da cidade enfrenta dificuldades em ocupar a vaga. São poucos os doutores dispostos a exercer a medicina em locais afastados, longe dos grandes centros urbanos. Para tentar mudar esse quadro, o Ministério da Saúde criou em fevereiro o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB. A ideia é levar 2 mil médicos recém-formados para as regiões mais inóspitas do país. Os médicos recém-formados que aderirem ao programa ganham um bônus de 10% na nota da residência médica, um dos processos mais competitivos da medicina. E assim, ganham uma vantagem importante, já que existem vagas na residência para apenas 60% dos médicos que se formam no país. Por enquanto, esse não tem sido um incentivo significativo. Desde que o PROVAB foi aberto, pouco mais de 300 médicos se candidataram. Mas existem 2.130 municípios brasileiros com baixos índices de desenvolvimento humano que precisam de quadros. Para a Associação Médica Brasileira, o programa desequilibra a seleção dos residentes. É um aluno que tirou uma nota relativamente superior ao outro pode ser ultrapassado apenas por conta da bonificação e não por conta da nota, do mérito que ele teve ao aplicar a prova. Outro problema seria a falta de supervisão adequada para a atuação de médicos recém-formados. A secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica defende um levantamento mais detalhado entre os participantes do PROVAB para saber em que regiões isso estaria ocorrendo. Precisa, de fato, devolver para a sociedade o que aconteceu com esse programa, o que ele precisa fazer para se corrigir, como que nós teremos que progredir nos anos vindouros. O presidente da Associação de Residentes diz que é comum médicos recém-formados assumirem mais responsabilidades do que deveriam no serviço público. Fica faltando um pulso mais forte do Estado para regular a abertura de vagas, as condições de ensino e as condições de trabalho. A crise que a saúde vive também impacta na formação médica. Não tem como ter um bom programa numa estrutura de assistência que está deficiente. O objetivo do Ministério da Saúde é ampliar o projeto que nós vimos aí na reportagem. O Departamento de Gestão da Educação na Saúde afirma que está viabilizando a supervisão nas localidades atendidas pelos médicos recém-formados. E sobre o que o residente acaba de dizer ali, ele fala que o residente assume muitas responsabilidades. Eu quero que o Pondé conte um relato dele aqui, que nem todos acho que sabem, mas ele foi estudante de medicina e chegou a trabalhar no segundo ano de medicina, foi isso? O que aconteceu? Quando eu estava no segundo ano de medicina, numa universidade federal, eu peguei um plantão em ginecologia e obstetrícia, numa cidade interior do estado, aqui em São Paulo, e ficava eu e um colega meu de segundo ano, os dois responsáveis pelo plantão de ginecologia e obstetrícia. Às vezes não tinha nenhum médico formado e, no entanto, oficialmente tinha, na prática não tinha, e a gente tinha que resolver os casos. Você chegou a fazer parto? Várias vezes. No segundo ano?
Quer dizer, várias vezes. Esse é um... Sem dúvida nenhuma, para aprender uma coisa assim, se aprendia na pancada. Sei. Né? Quer dizer, o depoimento aqui do Pondé ilustra o que aquele residente falou. Esse é um ponto, assumir muita responsabilidade nesses lugares que não deve ter, ninguém queira ficar lá. Por que ninguém quer ir? Então, eu acho que, como não vai ter muito tempo para discutir, mas eu acho que podia colocar alguns conceitos chaves. Primeiro, é preciso fixar médico nessas regiões. Existem grandes partes, segmentos da população que não têm acesso a médicos, porque é muito difícil você ficar lá, e o salário não é o problema. O problema é a estrutura de apoio e de suporte que as pessoas têm. Se você tem que estar numa região onde você tem que fazer de tudo, você tem que ser um baita médico. Você tem que saber operar uma emergência, você tem que saber fazer um parto, né? Ou você tem que ter um lugar de transporte, mas tem lugar que não chega. Então é você que tem que resolver. Então esse é um problema. O segundo problema é que você também não precisa estar numa região inóspita para estar desassistido, o que o Pondé falou, e aqui dentro da cidade de São Paulo tem lugares onde o residente, o recém-formado, está em emergências, desassistido do médico que às vezes empresta o carimbo, como já viu até nos casos policiais, já aconteceu isso notório. E o que aconteceu com esse programa? Pelo que eu entendi, eu fui me estudar hoje, das 2.000 vagas oferecidas, só 300 foram ocupadas. Por quê? Será que esses 300 são vocacionados, são aqueles indivíduos que querem ir para esse tipo de medicina, que é uma medicina muito legal, mas também muito, tem que ter uma vocação para isso? Ou são só pessoas que querem usar esses 10% dessa nota de bônus para entrar no exame de residência depois? Será que ele vai estar olhando a comunidade ou vai estar de costa para a comunidade? Quer dizer, será que não é um ato oportunista de alguma forma? Ou uma forma de você ter para melhorar a nota. Quer dizer, a pergunta também é quantos estão lá por amor à medicina, no sentido assim mais... sacerdotal. Deve ter de tudo. Deve ter de tudo. Por isso que a Maria do Patrocínio falou, precisa ter mais informações para julgar isso. Agora, que o programa deveria ser aperfeiçoado, devia ter meios de fixar as pessoas, dando condições de suporte, porque o salário não é ruim. Se você for pensar, tem lugares que pagam mais de 20 mil reais, e você não tem um médico recém-formado querendo ir. Porque você Quer dizer, as condições de trabalho são muito ruins e isso que mais assusta. Assusta. Basicamente é isso. Exatamente isso. A Prefeitura de São Paulo já arrecadou 30 milhões de reais com uma nova forma de calcular as multas para calçadas em más condições. Os moradores reclamam que a Prefeitura multa sem avisar e se preocupa pouco com os transtornos causados pelas concessionárias de serviços públicos. As ruas do Parque São Domingos, na zona norte da cidade, parecem um canteiro de obras. Os moradores estão indignados. Receberam multa da Prefeitura de São Paulo por terem calçadas em má condições. Foram punidos antes de terem oportunidade de resolver o problema. Eles não poderiam ter avisado, olha, tem que arrumar, te dou um prazo de tanto, aí tudo bem. Se não arrumasse, aí tudo bem da multa. Elaine foi multada em R$ 1.500 e desembolsou R$ 4.000 para pagar a obra da sua calçada. Precisou retirar o degrau e consertar a frente. Um reparo que ela garante não ser sua responsabilidade. A Sabesp vem fazer obra e eles emendam de qualquer jeito, então não tem jeito. E toda vez que vem é a mesma coisa, você fala, olha, tem que arrumar, mas não estão nem aí. Desde 1917, uma lei municipal considera a responsabilidade do proprietário os cuidados com a calçada em frente ao seu imóvel. A cidadã fez a sua parte, nivelou a calçada para facilitar o acesso dos pedestres. Mas este poste aí atrapalhando a passagem? Esse poste, o fiscal falou que não é problema dele, é problema da Eletropaulo, então eu tinha que fazer, senão pagava multa. A forma de calcular a multa das calçadas danificadas mudou desde o início deste ano. Antes, o valor era definido de acordo com o tamanho do buraco e chegava no máximo a R$ 510. Agora, a multa é de acordo com o tamanho da calçada, R$ 300 por metro. Uma calçada de 10 metros, R$ 3.000. E não importa se ela tiver tomada por buracos ou se tiver apenas um pequeno. Apenas este ano, a Prefeitura de São Paulo já multou 4.532 cidadãos por conta da calçada irregular. Arrecadou 30,5 milhões de reais. Já as multas para as concessionárias que abriram buracos em vias públicas foram em menor quantidade, 259.
que resultaram em 8 milhões de reais. E assim, andar pelas ruas de São Paulo é um desafio para motoristas e pedestres. Nesta avenida, uma das mais movimentadas da cidade, a obra sem identificação ocupa a calçada há meses, deixando pouco espaço para quem precisa passar por lá. Difícil, porque a gente passa quase na avenida, né? Ela já quebrou, eu já quebrei o pé, ela já se machucou, porque a gente tem que fazer esse caminho todo dia, né? É uma aventura andar nas calçadas da cidade. Agora, por que não é possível fazer um padrão de calçada, como tem em outras cidades do mundo? Assim, precisava de gente querendo resolver resolver problema, né? Essa colcha de retalhos. Eu tenho uma vontade de... Estou me segurando aqui para não falar o que eu penso. Eu tenho uma apoplexia aqui. Porque vamos falar mal disso. Bom, isso aí é o fim do toco. Primeiro, a maior causa de acidente de tráfego em São Paulo é a queda da própria altura em calçada esburacada. Isso é dado, o maior número de pessoas que chegam em pronto-socorro por causa ortopédico é isso. As calçadas precisam ser melhoradas. Mas o Estado não fez a lição de casa. Eu sou um observador de calçada. E por exemplo, ali na esquina do Emílio Ribas, com aquela ponte que passa de cima do Dr. Arnaldo, tem uma armadilha para cadeirantes ou para pedestres. Quer dizer, tem uma guia rebaixada para sair da calçada do hospital e não tem a guia de subida do outro lado. Quer dizer, se a própria prefeitura não cuida disso, por que ela vai direto no cidadão? Não pode deixar cada um escolher se vai ser pedrinha, tem que ter um padrão. Claro. Você tem que fixar isso. A calçada deveria ser responsabilidade da prefeitura. Não é nada a calçada, né? Não é... Mas é assim, o Estado brasileiro, com essa máquina de arrecadação dele, é uma máquina de arrecadação que, na realidade, faz dele sócio de todo cidadão que paga imposto e um sócio inútil. Não interessa. O poste não é comigo, inútil, né? É aquela história, o poste não é comigo. Agora, a pessoa trabalha, paga conta, paga multa e o Estado arrecada, só faz tirar imposto de você e não faz nada que tem que fazer. Só sabe te punir. Eu desafiaria a gente passar em frente a todos os prédios públicos do Estado e da Prefeitura e bater foto e saber quantos deles foram automultados. Se você teve o exemplo disso, acho que é bom. Eu acho que é uma boa oportunidade também para segunda-feira, que vai ter debate aqui na TV Cultura com os candidatos, a audiência vai poder mandar pergunta na hora do debate, com a imagem e tudo. É uma hora de perguntar como é que é. Não dá para resolver esse negócio? Eu convidaria os telespectadores já da cultura, que todo mundo tem um celular com câmera, que fotografem os próprios do Estado e da Prefeitura e veja se as calçadas estão nas condições... Mas aí faz o que com a foto? Tem que dar alguma utilidade para essa foto. Mede os metros e a gente calcula qual que é a multa que a Prefeitura devia se auto-aplicar, ou o Estado. Eu conheço vários prédios públicos que você anda na frente e você não consegue passar. Porque, e por outro lado, também não tem uma mobilização da sociedade civil, ou seja, os vizinhos não conversam, não se organizam, né, para dizer, olha, vamos resolver aqui o nosso quarteirão, e isso talvez fosse contaminando um bairro inteiro para fazer daquilo. Não sei se estou sendo ingênua, é utopia, mas você consegue fazer em países como os Estados Unidos se faz isso, a população se organiza, vai atrás das coisas. Não acho isso utópico, acho que é uma questão de cultura. E quem é idoso? Como? Desculpa. E quem é idoso? Bom. Cai, quebra o fêmur, pega uma infecção e vai. Né? Então, e ainda é multado, de repente. E ainda é multado. Chega em casa, recebe multa. Pois é. Bom, em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que essa obra faz parte do projeto de revitalização da Avenida Faria Lima e deve ser finalizada no próximo dia 13. Segundo a nota, a Prefeitura faz fiscalizações frequentes para evitar irregularidades por parte das concessionárias. Está faltando, hein? A gente está faltando ver. Anda na Rebouças. Anda na Rebouças que eu consigo ficar. Vamos ver o que é mais rápido, se a Prefeitura te multar ou a pessoa que é vítima de uma coisa como essa conseguir uma indenização. Fazer um ranking, né? Uma para ver o que é mais rápido. Vamos ver se você caiu e fala, bom, vou processar quem? Veja a seguir, nova reunião deve definir regras para a fiscalização da jornada de caminhoneiros. E ainda, policiais da rota matam no interior de São Paulo 9 pessoas que estariam planejando ataques a bases da PM.